Estamos entrando na reta final de X-Men 97 segunda temporada. Este episódio conecta passado e presente, apresenta um novo membro dos X-Men e o novo vilão, ligando tudo a Magneto. Este vídeo será minha análise de X-Men 97 segunda temporada, episódio 6 intitulado Danger e Xe. O episódio começa com o que eu pensei ser um flashback do episódio 4, mas então acontece uma mudança inesperada quando Xavier diz algo que ele não disse na cena original. Xavier está revivendo o momento na sala de perigo, o que foi um pouco chocante e bastante perturbador. É isso que faz com que a sala de perigo basicamente tenha uma falha em sua programação e se torne a perigo. Xavier menciona mais tarde que tem partes do Magneto em algum lugar profundo de sua mente, o que definitivamente parece estar sugerindo o massacre. Corta pra Polaris enquanto ela ataca terroristas antimutantes que trabalham para o Reverendo Stryker. Eu diria que, quando se trata da Polaris, eles realmente mandaram muito bem com os poderes dela. É um pouco diferente do Magneto, talvez com um pouco mais de foco na energia verde ao redor dela e um pouco mais de movimento para a própria Polaris. Parece que ela é bem menos poderosa do que o Magneto, e embora não consiga levantar a mesma quantidade de metal, ela precisa estar bem perto de algo metálico para conseguir controlar. Você pode ver isso em algumas das cenas de ação, onde ela voa para perto e então controla o robô. Isso resulta em habilidades muito legais que levam a cenas de ação muito bonitas. Tem algo na voz da Polaris que eu não gosto muito. Acho que a voz não combina com a personagem, mas pode ser só impressão minha. Tirando isso, o episódio me fez gostar dela. Eu já mencionei os poderes dela, mas definitivamente vai além disso. Ela é expulsa do X-Factor e volta a se juntar aos X-Men. O episódio a reintegra bem a equipe, dando a impressão de que ela já era do grupo. Eu sempre adoro ver imagens dos X-Men originais, de antes dos eventos, até mesmo da série original. É impressionante pensar em tudo que essa equipe já passou pelo ritmo acelerado desses episódios. Eles passam por arcos de série inteiros em um episódio, e já tiveram tipo 90 episódios além da história de antes da série original. Mais importante, a história da Polaris se liga ao Xavier, pois ambos têm relações complicadas com o Magneto, morto recentemente, ou melhor, há 5.000 anos. Antes, a Sala do Perigo sai do controle. Como em vários episódios de X-Men 97, essa história é acelerada. A Sala do Perigo nem apareceu nesta temporada, e sua perda de controle não teve preparação nenhuma. Ela simplesmente faz isso imediatamente, com pouca ou nenhuma explicação. Ela se dá um corpo feminino com cabelo metálico sem nenhuma explicação e parte para fazer algo meio vago que eu ainda não entendi direito. Como no caso da Polaris, também não gostei da voz de Perigo. Não parecia nada robótica, sinistra ou ameaçadora, e eu simplesmente não consegui me envolver muito nesse conflito, principalmente porque eu realmente não sabia o que Perigo estava tentando fazer, e também não entendi direito por que Polaris não podia simplesmente usar seu magnetismo para derrotar Perigo facilmente. Parece que ela poderia ser a adversária perfeita para a Perigo. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, talvez eu tenha perdido um momento em que mencionaram isso, talvez ela simplesmente não conseguiu se aproximar o suficiente. Não tenho certeza, mas parece que ela nem tentou. Mesmo assim, algumas cenas de ação são ótimas e parte da animação está incrível. Tudo converge para Genosha, onde os X-Men aparecem com novos uniformes pela primeira vez. Mais tarde também vemos Xavier, Noturno e Vampira nesses uniformes, e vou dizer, embora eu geralmente prefira que os X-Men usem trajes coloridos, cada um com sua identidade única, esses designs são realmente limpos, e eu não me importo de vê-los assim por um tempo. É engraçado como Scott e Jan atacam a Perigo só uma vez cada um, e já concluem que ela conhece todos os movimentos, tornando impossível acertá-la. Mas as garras telecinéticas do Wolverine dividindo o raio são legais. A luta entre Xavier e Perigo é ótima, mostrando o que Xavier faz com sua cadeira mesmo sem poderes, já que contra robôs suas habilidades são quase anuladas. Entra Polaris, e tudo se encaixa, já que a morte do Magneto se torna o fio emocional entre Xavier, seu melhor amigo e pior inimigo, que o conhecia muito bem, e Polaris, sua filha biológica que ele não conhecia nada. Polaris menciona que nunca conheceu Magneto, mas nessa cena realmente ótima, que conecta os dois de forma inteligente, Xavier mostra para Lorna todas as suas memórias do pai dela para que ela possa conhecê-lo o suficiente e assim acessar um certo nível mais alto do poder dele e consequentemente do dela também. Os poderes energéticos coloridos são animados e bonitos, e a morte do Magneto como pano de fundo eleva o momento, tornando um grande clímax. Achei que a história no geral foi muito apressada, com um vilão relativamente fraco e um conflito pouco interessante, mas esse clímax foi fantástico. A fundação da X-Corp também é bem
bem apressada porque eu realmente não sei o que isso significa e o que eles fazem. Espero que eles expliquem o que é a X-Corp no próximo episódio, porque até agora parece só uma mudança de local, redesign ou uma atualização geral da sede. Finalmente a reta final chegou. É louco pensar que o final da primeira temporada teve uma cena pós-créditos que sugeriu o apocalipse, trazendo o Gambit de volta. Só agora, no 6º episódio desta temporada, que já é a maior parte dela, restando apenas 3 episódios, para o apocalipse finalmente surgir nos dias atuais e o Gambit voltar. De qualquer forma, o final foi excelente. Vemos o Vigia no céu, assim como no episódio do massacre de Genosha. Talvez o Vigia apenas goste do Gambit, pois esteve presente tanto na morte quanto no renascimento dele, ou melhor, em sua nova morte. Vou dizer, a forma como essa série usa o Vigia dá a ele muito mais presença do que em What If. Gambit voltou e estou animado para ver o que farão com ele como Cavaleiro da Morte do Apocalipse nos próximos episódios. Esse episódio é apressado quanto ao vilão e ao conflito. Tem pontos que não gosto, mas também gostei de algumas coisas. Polaris teve animação e visuais excelentes, conectou-se bem à morte do Magneto e preparou um ótimo clímax para o final da temporada. Dito isso, esse episódio foi bem bom, mas talvez não chegue a ser excelente, 7 de 10. Minhas avaliações nesta temporada têm média de 8,2 com ótimo início e meio decente. Espero que o final seja ótimo e a média fique perto da primeira temporada. Comente sua opinião e obrigado por assistir.